Olá! Está começando mais um programa Conversando com Cientistas. Essa é uma iniciativa do Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC. Aqui nós recebemos grandes pesquisadores da universidade. Conversamos sobre suas trajetórias de vida e acadêmica. São pessoas que fazem a ciência brasileira avançar. E hoje quem está aqui conosco é a professora Irlis Alencar Firmo Barreira, professora titular de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. Professora Irlis, muito obrigada pela presença e por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigada também pelo convite. Professora é uma honra Irlis, estar aqui prestigiando esse programa, que eu acho muito importante, porque é um registro, né? Um registro de pessoas que têm histórias para contar e que fazem a universidade. Exatamente isso, professora. A professora Irlis é pesquisadora 1B do CNPq, tem doutorado na USP e pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e também no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Mas, professora, eu quero começar primeiro falando um pouco da sua infância. Vamos voltar um pouco no tempo. A senhora é filha de pais que não são intelectuais, seu pai era bancário, sua mãe dona de casa, mas eles sempre estimularam a leitura na sua vida. Eu queria que a senhora contasse um pouco como é que foi isso. A leitura era muito forte quando eu era criança, porque meu pai gostava muito de ler. Tinha coleções de livros, assinava revistas, e eu era uma espécie de leitora de trabalhos que não eram nem para a minha idade ainda. Então havia alguns livros que eram até proibidos, e eu lia esses livros todos, lia romances. Eu acredito que eu tive uma formação de leitura muito forte que influenciou na escola, de modo que eu fui aluna, vamos dizer assim, bem-sucedida na escola, e isso foi criando, vamos dizer assim, um pensamento mais abstrato, mais longínquo, contos de fadas, por exemplo, mais belos contos franceses, jugoslavos, ingleses. Então eu lia, minha cabeça era cheia de ideias e de fantasias. Eu era uma boa aluna de português, eu diria. E graças a esse estímulo, né, que seus pais lhe davam. E a escolha pela sociologia, como é que se deu, professora? A escolha se deu desde o cursinho. Eu fui aluna do professor de Jataí, gostava muito das aulas dele. E naquela época a gente fazia opção, por exemplo, no curso secundário, de fazer o clássico ou fazer o científico mesmo, com os estudos de física, com os estudos... Eu me aproximei mais do clássico. Então, no estudo clássico a gente vê filosofia, sociologia. Então eu fui começar a me encantar com essas temáticas, né, que realmente eram mais próximas daquilo que eu tinha vivido durante muito tempo. Então, eu fiz a opção desde o secundário. Quando foi na época do cursinho, a gente optava fazer o cursinho para ciências humanas ou para ciências, vamos dizer assim, exatas, ciências naturais. E eu fiz para ciências humanas, de modo que eu fui gradativamente optando, não inicialmente pela sociologia. A sociologia era um curso novo, e eu optei inicialmente pelas ciências sociais. Aí a filosofia realmente, a sociologia, né, e a filosofia eram duas opções, mas a sociologia me interpelou muito mais, né? Nós tínhamos colegas que faziam o cursinho juntas, conversávamos, discutíamos, e aí apareceu, vamos fazer sociologia. Era economia ou sociologia, eu me lembro que a gente ficava na dúvida, que a economia era uma carreira mais promissora, a sociologia era uma carreira muito nova, mas assim, naquele momento eu me encantava muito mais com a possibilidade de me envolver com sensibilidade, de pensar a vida social, de pensar nas possibilidades de fazer pesquisa. Então, esse caminho foi um pouco por aí. E fazer o que a gente gosta acaba que dá certo, né, professora? Poderia até não ter dado, porque eu acho que eu fui, ao longo da minha carreira, eu fui tomando gosto, como se diz, tomando gosto. Quando a gente faz opções, assim, ainda muito nova, entrando na universidade, não dá para pensar como algo muito definitivo, mas eu fui gostando dos professores, gostando das leituras, me encantando, viajando, de modo que eu penso que a minha carreira, ela foi um pouco assim, plantada no dia a dia, no cotidiano. Ela não é algo, vamos dizer assim, tão vocacional desde o início. Eu fui me construindo ao longo do tempo. Professora, a senhora entrou aqui no curso de Ciências Sociais da UFC como aluna em 1970, né? Em um momento que o Brasil vivia uma das fases mais duras da ditadura. Como é que foi vivenciar o curso durante esse período? De fato, naquele momento, eu lembro que nós tínhamos colegas que estavam, vamos dizer assim, ou perseguidos, ou presos, ou exilados. E para mim era uma enorme curiosidade, porque de fato eu era mais caseira, não tive militância, vamos dizer assim, nos colégios secundários.
e eu me surpreendi quando entrei na universidade, né, com aquelas pessoas assim críticas, e me aproximei de algumas pessoas que tinham um pensamento mais contestador. Eu não vejo assim por acaso, né? Eu acho que eu era uma pessoa que tinha uma visão mais ampla de como as coisas funcionavam, sem ser efetivamente uma militante. Então, eu me aproximei efetivamente de grupos. Nós tínhamos grupos de estudo, tínhamos grupos de, vamos dizer assim, de música, grupos de dança, de festinhas, finais de semana, de modo que eu tive uma sociabilidade muito intensa na universidade. Eu acho que naquele momento vivia-se a universidade, até mais que hoje. A gente tinha colegas que a gente saía, via filmes juntos, então tínhamos grupo de muitas trocas intelectuais. E sobre essa época da faculdade, eu também queria saber um pouco como é que surgiu esse interesse pela academia, pela pesquisa durante a faculdade. Algum professor foi decisivo nessa escolha da senhora para ir para esse rumo da ciência social? Pronto. Aí eu cito, por exemplo, o professor Luiz de Gonzaga Mendes Chaves, que dá nome ao nosso auditório. Ele foi muito importante numa época em que havia uma experiência chamada CRUTAC, que agregava pessoas, alunos da medicina, alunos da engenharia, alunos da sociologia, da antropologia. Nós nos juntávamos, íamos para interior, por exemplo, para Itapipoca, para fazer estudos de comunidade, e a gente discutia. Esse professor, ele era uma espécie de líder intelectual da época e nos incentivava a fazer estudos de comunidade, entender os costumes, né, sobre a cultura local, o modo de sobrevivência daquela população. De modo que a gente foi fazendo relatórios de pesquisa e observando. Eu diria que esse foi um elemento formador muito importante. Para mim e para colegas da época, a professora Sulamita também fazia parte desse grupo do CRUTAC. E em 1974, no ano seguinte que a senhora concluiu a sua graduação, a senhora foi fazer um mestrado na UNB. Como é que foi essa experiência lá, professora? A experiência eu acho que foi muito desbravadora, porque naquela época, a UNB era uma universidade, vamos dizer assim, em processo de ascensão, e a própria cidade, né, a própria capital federal, ela unia pessoas de várias localidades. Então, convivíamos, por exemplo, com mineiros, com cariocas, com paulistas. Não havia um sotaque único, mas uma mistura de experiências também. Então, nós saímos de casa, né, para morar juntos, eu e mais algumas colegas, para fazer o curso de mestrado. Então, foi uma ruptura com os laços familiares, foi um modo de viver, vamos dizer assim, autonomamente, pessoas que cuidavam da sua própria casa, cuidavam da alimentação, que estudavam. E a UNB era assim, aqueles imensos gramados, a universidade com biblioteca que funcionava dia e noite. A gente ficava em lugares que a gente chamava assim, as catacumbas, onde a gente passava o dia inteiro, estudávamos e líamos muito. Então, eu acho que esse é um momento enorme de ruptura, essa experiência da universidade brasileira nessa época. A senhora estudou no mestrado da classe operária, né? Quando chegou aqui, não foi fácil conseguir emprego. Aí a senhora foi ensinar em Campina Grande. Como é que foi essa experiência? Como é que foi chegar e já com esse mestrado e não conseguir se colocar no mercado aqui, local? Como é que foi isso? Então, eu acho que o mercado em sociologia era um mercado ainda incipiente, né? Eu tinha saído e estava assim, sem contatos, vinha com um tema que era um tema um pouco, vamos dizer assim, talvez considerado rebelde, tema sobre autonomia da classe operária, discutindo greves, onde aqui ainda essa questão não era, vamos dizer assim, tão discutida na academia, né? De modo que eu fiquei um tempo, vamos dizer assim, sem saber muito o que fazer. Quando apareceu a demanda para professores jovens irem para, vamos dizer assim, dar um incentivo à universidade. Em Campina Grande teve um boom de professores vindo de várias localidades e nesse momento eu fui. Eu era casado, o professor César Barreira foi também, e nós fomos convidados para dar aulas de sociologia. E lá eu acho que reforcei esse laço, que eu diria até brasileiro, porque nós tínhamos convivência com professores de várias universidades, do Rio, de São Paulo, como eu já falei, enfim, até com internacionais também. E aí, de fato, consolidamos o curso de sociologia lá. Eu era professora de teoria, também professora de metodologia, e lá eu fui, vamos dizer assim, realmente constituindo e dando prosseguimento à minha formação. Então são experiências que eu diria assim, desbravadoras, que eu nem tinha pensado sobre elas, mas no momento em que você começa a me perguntar, eu vejo, né,
que são experiências de saídas do local. Eu acho que essas saídas do local são importantes, não só para você ter contato com outras realidades, com outras cidades, com outros modos de viver e de pensar, né? E também fazer as instituições, porque de fato a gente em Campina Grande meio que fazia a instituição, né? Estávamos criando, vamos dizer assim, possibilidade de pesquisa, intercâmbio. Naquele tempo realmente as instituições estavam instituindo os programas de pós-graduação e de graduação, né? Como MEC, CAPES, então nós estávamos vivendo uma experiência muito interessante, muito inovadora. Professora, e aí em 1980 a senhora ingressa como professora da UFC. Esse caminho foi natural? Chegar e voltar para a UFC, ser professora da Universidade Federal do Ceará foi um caminho natural para a senhora? Como é que foi isso? Sim, nós estávamos em Campina Grande e algumas pessoas começaram a voltar ao seu local de origem, porque as universidades estavam abrindo vagas, né? Não havia opção de ficar lá definitivamente. Sentíamos que alguma missão já tinha sido cumprida, que era um pouco fazer a universidade, ficar lá um tempo, implementar o curso, valorizar o curso. Então apareceram assim vagas, né, para professor da universidade. E nós ficamos muito encantados com essa possibilidade de vir. Abriu um concurso, o concurso tinha 3 vagas, então viemos eu e César fazer esse concurso e aí nos integramos à universidade, né? E me senti muito bem em voltar. Nessa época já tinha minha filha, né? E era muito importante, vamos dizer assim, ter os apoios também familiares para prosseguir na carreira. Sim, sim, é muito importante. Professora, quando a gente analisa alguns dos projetos de pesquisa da senhora, a gente vê que a senhora trabalha muitas áreas, muitas temáticas, né? Política, gênero, ocupação de espaços públicos. Eu queria que a senhora me explicasse um pouco como é que foi se dando o interesse por esses temas, né? Por exemplo, no mestrado a senhora trabalhou a classe operária, no doutorado, movimentos sociais. Então são temáticas diferentes. E como é que surgiu esse interesse por essas temáticas, por ir por caminhos diferentes? Sim, eu acho que talvez o guarda-chuva dessa temática foi um pouco sempre me interpelar por aquele lado da sociedade que é o lado que eu diria assim, o lado crítico, contestador, né? Tanto no primeiro tema como no segundo, eu tenho 2 formas de contestar, de pensar o mundo social na sua diferença, a possibilidade de se constituir um discurso e uma prática social diferente, de ter mudanças, de pensar o Estado, de pensar o poder, de pensar as políticas públicas. Então, tem uma parte forte do meu trabalho que se encaminha por esse lado, né? Depois, ele foi tomando outras conotações, porque aí eu fui trabalhando temáticas ligadas ao gênero também, que é uma parte da vida social que mantém um discurso, vamos dizer assim, de reivindicação de um lugar, de um reconhecimento. E depois política, eleições, e aí eu fui me encaminhando por esse domínio que eu diria assim mais discursivo de pensar a vida social, feita não só de práticas, mas também de representações, de ideologias, de visões de mundo. De modo que eu escrevi uma vez no meu memorial para o concurso de titular, que eu não tinha um samba, não era um samba de nota só. Apesar de também gostar de música, de ter escrito sobre a música do Chico Buarque, de modo que eu transito, vamos dizer assim, em vários lugares, mas eu creio que tem um fio condutor, né? Que talvez seja um fio condutor teórico de pensar o mundo social na sua institucionalidade, no que está posto através das instituições, mas nesse lado mais inquieto, mais contestador, que demanda mudanças, que demanda uma reflexão crítica para pensar o presente e pensar também projeções para o futuro. A senhora acha que é isso que marca o seu trabalho como pesquisadora? Eu acho que marca o meu trabalho como pesquisadora. Eu acho que marca essa capacidade de olhar, vamos dizer assim, a vida social por vários ângulos. Está entendendo? Quer dizer, de olhar às vezes esse lado que eu diria que é o lado contestador, que é o lado das brechas do social, que é o lado também da singularidade, que são as conexões entre sociologia e antropologia, vamos dizer assim, são modos de vida, são às vezes discursos anônimos, enfim, são perspectivas, né, de pensar também a cidade. Eu tenho uma parte significativa das minhas pesquisas, as últimas, são sobre a cidade. Então, olhar a cidade nas suas brechas, no mundo urbano, que não é, vamos dizer assim, bem visto às vezes, né? Eu olhei o lugar das favelas no momento dos movimentos sociais e olho também o lugar, vamos dizer assim,
das formas precárias de moradia, das formas de existência, mas também das formas criativas, né? Eu acho que a vida social é esse conjunto poroso de relações, de práticas que vão se caminhando por formas muito inusitadas. E eu acho que o cientista social é o cientista do sensível, né? Eu diria que, mesmo que a gente persiga uma temática, eu acho que tem que estar atento e sensível a essa mudança, a esse olhar ao mundo social, de vários ângulos. É muito rico, né, esse mundo social? Sim, é um mundo social, um mundo muito rico, por mais que a gente viva agora um momento de crise, um momento onde as coisas parecem ter um recuo, eu penso que há sempre, vamos dizer assim, uma semente plantada, vamos dizer assim, em algum canto do jardim, para usar a metáfora, né, musical do Chico Buarque. Então eu diria que a vida social ela nunca para, ela está sempre nos interpelando, desde que a gente tenha sensibilidade para capturar, vamos dizer assim, nas interfaces desse mundo, algo que é sempre emergente. Por exemplo, grandes manifestações que nós tivemos, vamos dizer assim, nas jornadas de junho, eu fiz um estudo, eu retomei, eu tinha estudado movimentos sociais e aquilo estava um pouco parado. Quando aconteceram as jornadas, eu fui para as ruas, fui verificar, fui acompanhar e fui ver de onde é que vinham linguagens tão diferentes, né? Então me surpreendeu, por exemplo, a mistura de linguagens vindo de lugares tão inusitados que misturavam, vamos dizer assim, a contestação, o sindicato, mas também a linguagem que vinha lá dos punks, novos grupos e também grupos tão tradicionais, também uma visão tão conservadora do mundo que a gente está vendo agora emergindo muito fortemente. Então a gente tem que estar atento a esse mundo que se deixa ver de diferentes maneiras. Eu aposto muito na possibilidade de ver, vamos dizer assim, emergências da vida social, que elas estão aí presentes. O institucional ele parece muito parado, né? Mas eu acho que o mundo vibra e interpela os cientistas sociais para eles serem um pouco anunciadores de coisas que vão surgindo nas entrelinhas. Perfeito, professora. Como eu disse no começo, a senhora é pesquisadora 1B do CNPq, é uma pesquisadora de ponta. E aí a senhora falou uma questão que é a questão de gênero, e eu queria saber como é que é ser pesquisadora nesse nível e conseguir conciliar diversas funções que a mulher acaba exercendo, né? Esposa, dona da casa, cuidar dos filhos. Como é que foi isso ao longo da sua vida, professora? Conseguir chegar nesse nível de ser uma excelente pesquisadora e conciliar com as funções de mulher? Eu às vezes me pergunto e brinco assim, alguém tem que fazer a nossa história, contar a nossa história, né? Porque de fato há um equilíbrio muito grande de funções, há uma demanda. Eu diria que eu sou muito estratégica nas coisas que eu quero. As coisas que eu quero profundamente, né? Então, eu me lembro assim de uma vez que eu queria escrever uma coisa e não tinha tempo. Aí eu abri arquivo e coloquei assim, o nome do arquivo eu coloquei assim, desejo. Eu disse, eu quero fazer. E cada dia eu faço um pouquinho. Então eu tenho estratégias assim de escrever 3 linhas e parar. No outro dia eu retomo, e eu não retomo nunca do zero, porque a cabeça trabalhou. Eu digo sempre para meus alunos, olha, exercitar a mente é igual exercitar o corpo, a gente tem que fazer o Cooper, então escreva diariamente, eu digo isso. Então eu sou uma pessoa que escrevo, eu diria que quase diariamente. Eu tenho arquivos, por exemplo, uma palestra que eu fiz, está ali, aquilo ali eu chamo de embrião, vai virar uma coisa depois, né? Um projeto de pesquisa não concluiu, mas ele está lá posto. Um trabalho que eu apresentei num congresso, às vezes eu reúno tudo, aí quando as coisas estão já meio de caminho, você tem uma vontade, porque elas estão quase. Então eu não deixo, vamos dizer assim, que venha o bom tempo. O bom tempo a gente cria para que ele aconteça. A rigor, ninguém tem tempo e a mulher não tem tempo, muito menos a mulher. Então a gente cria o tempo, cria através dessa ideia do desejo de escrever, de fazer, de registrar. Então, assim, se eu tenho algo para dizer, é essa história de que a mente é um lugar de fazer exercício tanto quanto o corpo. E que é preciso que a gente não deixe as ideias fugirem. Isso eu lembrei até com o professor Luiz de Gonzaga, de quem eu falei, que era o nosso mentor, o nosso líder. Ele disse, não durmam sobre as ideias, né? Não deixe para fazer amanhã um relatório. Então ele tinha essa ideia de interpelar. Então se eu estou pensando em alguma coisa, eu paro ali um pouquinho e escrevo.
Se eu estou assistindo, vamos dizer assim, algo que não está muito bom, eu tenho um papelzinho ali que eu anoto coisas, né? Se eu estou percebendo uma notícia que tem algo que eu já trabalhei, então isso faz com que velhos temas possam emergir, como esse das manifestações, né? O tema, por exemplo, das mulheres, agora, por exemplo, eu tenho muitas pesquisas feitas sobre mulheres. Fiz uma pesquisa que eu dividi com a professora Daniela Nilim sobre as mulheres no Congresso Nacional e tem muitos dados. Então, agora aparece todo esse processo de reflexão sobre as mulheres, sobre o impeachment. Então, tem um material guardado, aí eu digo assim, eu vou aproveitar, tem um Congresso Mundial de Sociologia, eu vou inscrever esse tema. Escrevo 5 linhas agora, pronto. Fui aprovado para apresentar, agora eu tenho que fazer o trabalho. Então, eu monto estratégias para que eu faça com que o pensamento ele não se deixe absorver pelo cotidiano, que é o cotidiano da gente, é o cotidiano de dispersão. Toda hora nós somos interpelados para estar preocupada, por exemplo, com a máquina que quebrou, vamos dizer assim, com a secretária que vai faltar naquele dia, né? Então eu um pouco vou fazendo estratégias e pensando na melhor hora para escrever. A melhor hora que eu escrevo é de manhã cedinho. Por exemplo, teve esse último trabalho que eu publiquei, que eu chamo um livro, o Labor Criativo na Pesquisa, foi publicado aqui pela universidade, no edital de trabalhos universitários, era teses e pesquisas universitárias, e eu pensei assim, eu vou tomar o meu material que eu tenho, esses materiais que estão, alguns já publicados, outros não, e outros que estão embriões, como eu falei, vou fazer uma releitura de como é que, em vez de eu pensar como fazer a pesquisa, que às vezes fica meio manualesco para passar para os alunos, eu vou dizer assim, como eu fiz. E o como eu fiz é uma reflexão a posteriori, porque às vezes quando eu fiz, né, os temas, vamos dizer assim, eram ainda incipientes. Por exemplo, eu fiz pesquisa sobre fotografias da Maria Luísa durante um momento do seu mandato. Eu fui no jornal O Povo, então naquele momento não se trabalhava tanto com fotografias. E eu disse, eu vou retomar pensando como é que eu fiz e como é que eu acrescentaria esse olhar. Como trabalhar com materiais que não são, às vezes, assim, tão fáceis, né, nas ciências sociais. E eu retomei esses trabalhos inteiros e escrevi sobre os programas de curso de metodologia, de modo que foi um pouco assim, um agregar. Por que ele foi possível? Por essa forma estratégica, vamos dizer assim, de ir juntando coisas. E nisso o computador é maravilhoso, né? O computador permite, facilita isso. E eu me inspiro também muito no Wright Mills, que fala da sociologia como artesanato. Na realidade, nós somos artesãos e artesãs do conhecimento. Temos que montar o nosso laboratório no que está posto aí pelo mundo e nas pesquisas também, porque quando vem financiamentos, você falou pesquisadora 1, né? Então eu sempre gostei de pesquisar e sempre me senti assim muito confortável com a ideia de ter alguém ou ter uma instituição que pagasse para que eu fizesse pesquisa. Eu sempre achei isso um enorme privilégio. E aí vou para os editais, aí escrevo projetos, né? Eu gosto da escrita e, enfim, vou concorrendo com esses projetos. Eu falaria muito mais do trabalho, sabe? Eu pensaria que o mundo intelectual é o mundo do trabalho também. Às vezes a gente mistifica, né? Quando você pergunta. Diga a sua infância. Eu suponho que você diz assim, desde criança era uma pessoa... Não tem isso não, né? Eu não penso nessa ideia da exemplaridade ou da genialidade, eu penso no trabalho. Eu sou uma grande trabalhadora, eu diria. Eu trabalho muito. Tudo que eu tenho eu construo, tá entendendo? Eu construo, eu escrevo, eu faço. Se tem um projeto eu estou fazendo, eu estou refletindo, eu estou procurando fazer pelo gosto de fazer e pelo desejo também de reconhecimento que todo mundo tem. O ato de fazer sempre demanda um reconhecimento, mas eu não quero mistificar a ideia do cientista como alguém, vamos dizer assim, com características peculiares. Eu gostaria de pensar na ideia do trabalho artesanal. O trabalho de criação é um trabalho constante e cotidiano. Bacana, professora. Professora, a senhora citou anteriormente a antropologia. Eu queria que a senhora falasse um pouco da interdisciplinaridade que existe na sua área de estudo. Então, o nosso curso de Ciências Sociais, ele tem uma natureza interdisciplinar, no sentido que tivemos uma formação em antropologia, em sociologia e ciência política. O professor Luiz Gonzaga,
era um antropólogo que nos fazia ver, vamos dizer assim, as expressões culturais, os comportamentos, de modo que eu tive sempre uma relação, vamos dizer assim, forte com a antropologia. Mas eu fiz a opção pela sociologia por conta do curso de mestrado, na UNB era sociologia, e o curso de doutorado foi em sociologia, a gente tinha que optar por uma área ou outra. Depois, entrei em contato com um grupo que se chama Núcleo de Antropologia da Política, do qual eu sou pesquisadora, eu faço parte. Emergiu esse núcleo, né, a partir da vinda do professor Moacir Palmeira, que é antropólogo, e nesse momento nós estudávamos campanhas eleitorais, não da perspectiva de verificar as chances de um ou outro partido ganhar, mas o que acontecia na chamada época da política. Como é que os comportamentos se modificavam, como é que a época da política ela criava, vamos dizer assim, discursos próprios, criava rituais. E eu fui olhar as eleições a partir de dimensões que a antropologia olha, que é os rituais de campanha, os comícios, as passeatas, o modo como as mulheres se apresentavam com um discurso singular que buscava ser reconhecida, porque elas diziam, eu sou mulher mais. Ou então, porque eu sou mulher, eu sou mais sensível, mais organizada. Então, eu olhava a singularidade dessa proposta discursiva para uma categoria, né, de mulheres que era pouco reconhecida no cenário político. Então, eu atentava para essas dimensões. As músicas na época da política, né, os programas televisivos, o modo como os programas eles capitalizavam as emoções, na época em que, por exemplo, havia aquela história do medo, né, o medo de votar no PT, em que o medo foi posto como elemento, a tônica para votar num ou no outro partido. Eu fiz um trabalho sobre o tema das emoções na política, discuti biografias na política na época da campanha do Lula e Fernando Henrique Cardoso, como é que cada biografia era apresentada, em que um se dizia destituído de uma série de coisas e criava uma identificação com os destituídos, vamos dizer assim, da história brasileira, né? E Fernando Henrique, que era um pouco o príncipe, o bem-nascido, que aparecia como alguém que tinha um projeto e tinha um saber e tinha uma competência. Então, eu discuti momentos cruciais na vida da sociedade brasileira, mas muito a partir dessas dimensões simbólicas e discursivas. Então, eu diria que isso tem uma forte influência da antropologia, né, que permite olhar, vamos dizer assim, a vida social a partir de práticas, de discursos e de percepções que são incorporadas pelos vários atores. E, professora, do ponto de vista ético, existem desafios nessa sua área? E se existem, quais são? Eu acho que existem desafios em todas as áreas, e desses desafios, vamos dizer assim, éticos, eu acho que eu me senti mais desafiada do ponto de vista ético no momento em que eu fiz uma pesquisa sobre um assassinato, que não começou por aí. Eu comecei pela viúva, que era uma candidata política, eu estava interessada nas candidaturas de mulheres, né? E nesse momento ela era candidata porque o seu marido havia sido assassinado. Então ela tinha um discurso diferente das mulheres. As mulheres diziam assim, eu sou candidata por uma questão pessoal, não estou acompanhando discurso e nem proposta, nem trajetória de marido ou de familiares. E ela dizia assim, eu vou continuar a obra do meu marido. Então eu tinha vontade de ver o lugar dessa formulação, como é que ela aparecia, em que circunstância. E de fato, aquele era um momento de denúncia. Por isso ela tinha um discurso de continuidade para tentar, vamos dizer assim, suprir essa saída brusca do marido do cenário político. Bom, então eu vou entrevistar as mulheres que fazem parte, vamos dizer assim, dessa estratégia discursiva de denúncia. E aí, como fazer? Né? Enfim, as pessoas envolvidas eram deputados. Eu tinha o dilema ético que eu usei assim, eu vou trabalhar com o que está posto no cenário público, na imprensa. Eu não vou, vamos dizer assim, colocar nos meus trabalhos algo que apareça acusatório ou ameaçador para qualquer uma das partes envolvidas. Eu não vou fazer avaliações, mas eu vou colocar no cenário público os silêncios, os discursos, as estratégias, o modo como o sentimento aparece na esfera pública, como ele é politizado. Então, a minha pergunta não é se esse sentimento corresponde ou não a um ato, a um feito,
né, a uma denúncia, mas como é que o sentimento na vida social ele é possível de ser expresso, vamos dizer assim, como as mulheres são protagonistas desse sentimento, porque se os homens eles entram na disputa e no conflito político naquele momento, eles entram com significante vingança. E as mulheres eram as únicas que podiam denunciar, mas podiam chorar, podiam fazer muitas coisas que elas fizeram nesse momento. Então eu fiz um trabalho que eu acho que é um trabalho muito bem recebido, chama Memória, Sentimento e Espaço Público. E eu trabalhei porque aí eu acho que tem esse olhar antropológico, tá entendendo? Quer dizer, olhar para o sentido atribuído pelos atores sociais, pela presença forte da cultura e dos símbolos, como elementos, vamos dizer assim, de roteiro da vida social, né? Não é só a ideia da ideologia da cultura como um enfeite, como uma superestrutura, mas que é algo que aciona as práticas sociais. Então tem esse lado antropológico. E o lado sociológico também, de não esquecer as estruturas sociais, de não esquecer as classes. Eu sempre digo para os meus alunos, quando vocês forem trabalhar, e quando vocês forem trabalhar com personagens, não fiquem falando algo assim evanescente. Quem essa pessoa faz parte de que classe? Como é possível que isso apareça em determinadas circunstâncias? Nós não podemos, agora eu estou batendo fortemente, porque está na moda, vamos dizer assim, um olhar mais singular, um olhar para as coisas do mundo que não eram, vamos dizer assim, vistas pela sociologia, que estavam mais voltadas para o tema da arte. Eu sempre digo, nunca esqueça o chão sociológico das coisas, do mundo e das pessoas. Então esse chão sociológico é aonde estamos, com quem estamos, de que classe social nós estamos falando, que lugares nós estamos falando, com quem nós estamos dialogando. Então nesse ponto eu sou socióloga sangue forte, né? Um pouco, vamos dizer assim, enriquecida com esses outros temáticos que eu acho que nós não podemos perder, né? Eu acho que a sociologia ela teve trajetórias e trajetórias, é bom acompanhá-las, é bom pensar a cidade com seus dilemas, com seus problemas, mas também a riqueza e a beleza dos sentimentos que eu acho que faz parte da vida social cotidiana. Verdade, professora. E agora a gente está chegando no final e para finalizar, professora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a contribuição da UFC para a construção da sua carreira como cientista. Sim. Eu me sinto assim muito agradecida à universidade, né? Eu acho que temos uma universidade que valoriza a pesquisa, que valoriza o ensino, valoriza a sala de aula. Então eu nunca me senti, vamos dizer assim, com dificuldades de tocar para frente o meu trabalho. Me sinto muito reconhecida pelos colegas da minha área, né? Eu acho que aprendi a conviver com os colegas e com as diferenças e com a riqueza que está por trás dessas diferenças. E eu diria que também tive apoio institucional, apoio para fazer, por exemplo, doutorado, pós-doutorado, sempre sair para poder fazer não só pós-doutorado, mas também para coordenar o acordo com Portugal, para também fazer parte do projeto CAPES COFECIB, que deu oportunidade de ter várias viagens para a França, de conviver. Eu acho que tudo isso alarga horizontes, né? De trazer para cá, por exemplo, o Pierre Bourdieu, que é um autor muito importante para nós na área de ciências sociais e que está muito fortemente presente, vamos dizer assim, em vários cursos, nos cursos de teoria. Então eu acho que essa ideia de sair e voltar foi muito incentivada pela universidade. Eu nunca tive dificuldade institucional de sair, pelo contrário, fui apoiada pelos colegas, né? Fiz também o DAD na Alemanha. Então esse lado de sair foi um lado de renovação pessoal, a quem eu devo à universidade, que nunca me prendeu, vamos dizer assim, nunca impediu saída, pelo contrário, valorizou, né? E a renovação, né, das ciências sociais. Eu acho que se eu tiver que aconselhar algum jovem pesquisador, é que ele tenha a oportunidade de ter experiências, de ler uma literatura diferente, de sair do país, de sair e voltar e de conviver, vamos dizer assim, com vários modos de pensamento. Eu acho que as nossas ciências sociais se enriquecem com isso. Tá certo, professora. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. E para você que nos assiste, não deixe de acompanhar os próximos programas Conversando com Cientistas. Até a próxima!